Vamos então para a nossa segunda parte, referente à gestão dos sistemas de educação e das escolas. Nós já vimos que os objetivos que nós vamos encontrar e vamos realizar nesse último encontro serão a caracterização dos processos de administração e supervisão da educação brasileira, distinguir administração, supervisão e gestão, e nós vamos compreender os princípios dessa gestão democrática como cooperação, colaboração, participação e descentralização de poder, para entender a relevância que essa gestão democrática tem para o cumprimento de uma educação pública gratuita e de qualidade. A gente já sabe que essa gestão democrática está prevista, inclusive, na Constituição Federal de 1988, como a gente já viu no encontro passado. Vimos também que a LDB, ela reafirma e detalha os modos como essa gestão será desenvolvida, e há princípios orientadores dessa gestão democrática, como nós vimos. Se essa gestão democrática aparece na LDB ligada à participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e à participação desses profissionais e da comunidade escolar local em conselhos escolares ou equivalentes, como é que a gente pode identificar outras formas de participação democrática? Pois bem, os conselhos estaduais e municipais seriam um desses lugares em que aqueles 4 princípios que nós vimos são operacionalizados. Então, da mesma forma, só para a gente poder compreender isso muito bem, que nós temos lá no Ministério da Educação um órgão assessor como o INEP, e nós temos o Conselho Nacional de Educação, nós temos também no nível dos estados um Conselho Estadual de Educação. E nós temos em cada um dos municípios um Conselho Municipal de Educação. Pois bem, esses conselhos todos, eles serão momentos e instâncias em que nós vamos poder concretizar os 4 princípios que nós já vimos sobre a gestão democrática, que são a cooperação, a colaboração, a participação e a descentralização do poder. Nós detalhamos, inclusive, um por um deles. No ambiente escolar, ou seja, nesse microcosmo, ou nesse espaço, que é um pequeno sistema social que é a escola, como é que isso acontece? Bom, nós teríamos, então, por exemplo, o conselho escolar, que tem um caráter muito mais administrativo que o conselho de classe, que é o pedagógico. Os grêmios, as associações de pais e mestres. Eu acho que todos se lembram, por exemplo, de algumas decisões que foram tomadas no conselho de classe. Suponhamos que seja uma reprovação de um aluno, que seja, por exemplo, uma condição de ter avaliada uma forma diferenciada em relação a uma trajetória de um estudante. Então, essas questões pedagógicas são decididas no conselho de classe. Já o conselho escolar cuida, por exemplo, suponhamos que da verba, do dinheiro direto na escola, um dos programas de financiamento bastante interessantes. A transparência, a corresponsabilização, que inclusive atualmente a gente chama de accountability, que são formas transparentes de responsabilizar todo um grupo sobre o modo de gestão de determinados recursos, sejam eles materiais, sejam eles recursos de caráter bastante financeiro já, então, verba de custeio, verba de manutenção, então, tudo isso passa por esse grupo importante do conselho escolar. Os grêmios, vocês devem se lembrar de alguma experiência com grêmios, quer dizer, quanto mais preocupada com a formação de um cidadão para exercer a condição toda de direitos e deveres, mais a gente teria, então, incentivo à formação desses grêmios, que não são uma coisa restrita ao ensino médio, lá do final da educação básica. Nós temos um processo de formação de grêmio, já desde a educação infantil, passando pelos anos iniciais do fundamental e chegando nos anos finais. E a Associação de Pais e Mestres, as famosas APMs, todos também conhecemos como modos de participação e de engajamento nesse ambiente escolar, para que toda a caracterização do processo de influenciar, ser influenciado, dominar ou ser dominado, seja devidamente definido aqui nessas instâncias. Um exemplo prático que a gente tem, por exemplo, do como esses conselhos funcionam, inclusive o próprio conselho escolar, seria como lidar, por exemplo, com o IDEB. O IDEB, que é esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é tomado e é tido como uma política pública educacional para a qualidade. Criado em 2007, é realizado a cada 2 anos e tem uma escala de 0 a 10. E aí, para poder construir esse índice, que é muito fácil de ser encontrado, a gente vai ver já, considera-se o número de alunos aprovados e o seu desempenho nas provas de português e matemática.
Só para a gente poder ter uma ideia do quanto esse processo de uma democracia passa pela ideia da transparência, quando você acessa, por exemplo, um site como esse, o INEB na escola, você consegue, inclusive, lá digitando, por exemplo, o nome da escola, o bairro, você tem acesso a exatamente quais foram qual foi o índice, né, de desenvolvimento da educação básica da escola na qual você trabalha ou com a qual você interage. Pois bem, com esses índices colocados, como é que nós vamos gestar, como é que nós vamos administrar, né, o processo todo de aprimorar naqueles aspectos que nós precisamos ser aprimorados e manter e melhorar aqueles índices que nós já alcançamos. Pois bem, como é que a gente promove as alterações de práticas escolares? É muito importante que a gente possa ver. Por quê? Nós já estamos aqui abrindo lugar para poder compreender um dos documentos que vão ser gerados de uma forma democrática. Porque vejam bem, quando eu tenho uma gestão democrática na escola, eu envolvo necessariamente, notem bem, desde a política educacional e financiamento público da educação, que nós já vimos, estamos vendo desde o começo, o respeito à diversidade, que está previsto na própria Constituição, os conselhos escolares, associações de pais, né, e de alunos e de mestres, a democratização dessas relações de poder com as instâncias e com práticas democráticas, o fortalecimento do Grêmio infantil, estudantil e a construção do próprio PPP, que é o projeto político-pedagógico, que nós vamos ver que por si só já representa quase que um modo de uma formação continuada. E notem bem que a eleição de diretores, que muitas vezes é tido como sinônimo de gestão democrática, é um desses aspectos que tem a ver exatamente com as formas de descentralização do poder, de cooperação, de colaboração, porque nós estamos falando desse espaço que seria a fábrica para uma sociedade democrática. Fiquemos, então, com essa forma, né, interessante de observar a gestão democrática da escola, porque agora nós precisamos dedicar um bom tempo a compreender o projeto político-pedagógico. Dessa forma, não perca o próximo módulo também, sobre o projeto político-pedagógico. Até lá!